Vamos mergulhar hoje numa passagem de Marcos capítulo 10, que fala sobre um tema que toca a vida de todo mundo, o casamento. Mas o que parece ser só uma lição sobre relacionamento, na verdade se revela um confronto, um verdadeiro embate entre o padrão ideal de Deus e a teimosia do coração humano. Para a gente entender essa história, é preciso saber uma coisa logo de cara. Quando os fariseus, que eram os líderes religiosos da época, se aproximam de Jesus, eles não estão com o coração aberto, sabe? Eles não estão ali para aprender. O plano deles, na verdade, era bem claro: testar Jesus. Eles queriam colocar Jesus numa sinuca de bico, forçar ele a tomar um lado num dos debates mais quentes e controversos daquele tempo. Então, vamos ver como essa cilada foi montada. A arma que eles escolheram foi uma pergunta. Uma pergunta que, à primeira vista, parece simples, mas que na verdade era uma bomba relógio. Olha, essa pergunta não tinha nada de inocente. Naquele tempo, existiam basicamente duas grandes correntes de pensamento sobre o divórcio. Uma era super rígida, a outra era bem mais liberal. Ou seja, qualquer resposta que Jesus desse, ele ia arrumar briga com um dos lados. A pergunta foi feita para gerar confusão. Só que Jesus, claro, não cai na armadilha. Em vez de dar a resposta que eles queriam, ele faz algo genial. Ele vira o jogo e força os fariseus a justificarem a própria pergunta com base naquilo que eles mais diziam valorizar, a lei. É uma jogada de mestre, né? Jesus tira o foco de uma opinião e joga a responsabilidade de volta para eles, obrigando-os a olhar para as Escrituras. É como se ele dissesse: vocês querem falar da lei? Ótimo, então comecem vocês. Me digam o que a própria lei que vocês tanto defendem diz sobre isso. E aí eles respondem super confiantes, citando a parte da lei de Moisés que permitiu o divórcio. Para eles, a conversa acabava ali. Se estava na lei, se Moisés permitiu, então estava certo e ponto final. Eles se apegaram na letra da lei, achando que tinham a resposta definitiva. Só que é exatamente aqui que a história dá uma virada espetacular, porque Jesus não para na permissão da lei. Ele vai muito mais fundo, para expor o motivo pelo qual aquela lei sequer precisou existir. Esse é o ponto-chave de tudo. Que resposta poderosa! Jesus basicamente revela que aquela lei do divórcio nunca foi o plano A de Deus. Era uma concessão, um tipo de medida de emergência necessária por causa da falha humana, por causa da dureza do coração das pessoas que não conseguiam viver o plano original. A raiz do problema, então, nunca foi o casamento, era o coração. E esse slide aqui ilustra perfeitamente essa tensão. De um lado está o ideal de Deus, uma união permanente, uma aliança sagrada, e do outro, a nossa realidade humana, um coração que endurece, que se fecha e que acaba quebrando o que foi feito para ser inquebrável. A lei de Moisés era como uma ponte para lidar com essa ruptura, mas nunca foi o destino final. E como se não bastasse, Jesus eleva a conversa para um outro patamar. Ele não para em Moisés. Ele vai lá no começo de tudo, antes da lei, antes da dureza de coração, para mostrar qual era o design original de Deus para o casamento. Citando o livro de Gênesis, lá da criação, Jesus descreve esse projeto em 3 passos essenciais. Primeiro, o deixar, que é sobre formar uma nova unidade familiar, independente. Segundo, o unir-se, que fala de um compromisso, uma aliança profunda. E por último, o tornar-se uma só carne, que é a união mais completa e íntima que pode existir. E aí vem a frase que amarra tudo, o grande clímax do argumento dele. Essa declaração final coloca o casamento num outro nível. Não é algo que a gente cria e desfaz, é algo que o próprio Deus une. E se Deus uniu, não cabe ao ser humano separar. Certo. Então, com tudo isso estabelecido, quais são as implicações práticas disso tudo? O que significa viver sob esse padrão divino? A grande virada de chave aqui é enxergar o casamento não como um simples contrato, mas como uma aliança divina. E qual a diferença? É gigante. Um contrato geralmente protege os interesses de cada um. Já uma aliança cria uma unidade sagrada, onde o nós se torna mais importante do que o eu. Depois, numa conversa mais reservada só com os discípulos, Jesus aprofunda ainda mais. Ele aplica esse princípio da aliança de forma bem direta e, vamos ser sinceros, bem dura. Ele deixa claro que essa união é tão séria que desfazê-la para formar outra tem consequências espirituais graves. E o mais revolucionário para a época, ele coloca o mesmo peso e a mesma responsabilidade de fidelidade tanto para o homem quanto para a mulher. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? O texto nos convida a pensar: como estamos enxergando o casamento? Como um contrato temporário ou como uma aliança para a vida toda? A busca é por alinhar o coração com esse padrão original de Deus ou é por encontrar jeitinhos e permissões na lei?
No fim das contas, Jesus não estava tão interessado em discutir regras. Ele queria chamar as pessoas para uma transformação de coração. Os fariseus queriam debater permissões, mas Jesus os levou de volta ao princípio, à criação, e logo depois desse momento tão intenso, a cena muda completamente. Pessoas começam a trazer crianças para que Jesus as abençoe, e a pergunta que fica é: qual a conexão? O que essa mudança de foco tão repentina, das leis do casamento para a simplicidade das crianças, nos revela sobre o reino de Deus? Bom, isso é o que a gente vai ver na nossa próxima análise.